bem-vindos a mais um Aberte Entrevista. Hoje recebemos no nosso estúdio o senador Alan Rick, do União Brasil do Acre. Seja muito bem-vindo, senador. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu, Giovana. Hoje a gente queria falar um pouco sobre seus projetos. O senhor recentemente participou de 2 projetos sobre alimentação. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre esses projetos e como eles impactam a sociedade? Giovana, são projetos fundamentais para o Brasil. Fala-se muito em combater a fome no país desde a década de 40, lá ainda com Getúlio Vargas. Mas nunca tivemos uma legislação que desse segurança jurídica, que estabelecesse regras claras para a doação de alimentos dentro do prazo de validade, alimentos com a sua qualidade nutricional garantida, regras para responsabilizar devidamente tanto a pessoa que doa, se houver dolo, e incentivar principalmente a doação de alimentos. Antes, o que acontecia? Muitos donos de empresas, como supermercados, distribuidoras, até mesmo grandes feiras como Ceasas, deixavam de doar alimentos com o temor de, se alguém, no processo da entrega do alimento, do acondicionamento, do transporte, aquele alimento fosse contaminado, sofresse depois um processo. O que nós colocamos na lei? Obviamente que nós temos que ter uma responsabilização, mas o doador se sentia não incentivado, mas coagido, né? E nós temos que incentivar a doação de alimentos. Por isso que estabelecemos algumas regras. Primeiro, alimento dentro do prazo de validade. Alimento precisa ser aferido por um profissional que estará dentro das instituições receptoras desse alimento, os bancos de alimento, as ONGs, as organizações, os educandários, as casas de apoio, enfim. Essas instituições vão receber esse alimento e, obviamente, que elas precisam aferir essa qualidade, mesmo que venha, né, um alimento não processado, por exemplo, aquilo que vem no supermercado, a lata de feijoada, a lata de pêssego, o pacote de macarrão, o arroz embalado, o biscoito, enfim, o iogurte. Mas no trânsito, no transporte, ou a maneira que ele foi acondicionado, será que obedeceu às regras para manter a qualidade desse alimento? Então isso tem que ser aferido, tem que ser avaliado para evitar qualquer tipo de contaminação. Então nós colocamos com muita clareza que tem que ser um alimento dentro do prazo de validade e tem que ser aferida a qualidade desse alimento, para evitar o dolo, né? Alguém que queira receber um incentivo fiscal e doar um alimento inadequado. Aí sim, além de ter um processo civil contra aquele que comete o dolo, ou seja, a intenção de burlar a lei, e você também, essa instituição, essa empresa perde o direito de ter o selo doador de alimentos. A ideia é o quê, gente? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas nós desperdiçamos 46 milhões de toneladas de alimento todos os anos. Isso é um absurdo, enquanto temos 21 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Destes, 3,5 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer naquele dia, ou terão acesso apenas a uma refeição em algum tipo de estabelecimento ou instituição que garanta, né, algum tipo de amparo nutricional, de alimento para aquela pessoa. Então, a lei, ela estabelece que o alimento a ser doado tem que estar dentro do prazo de validade. Quem vai receber, é importante ter um nutricionista, alguém que vá fazer a aferição da qualidade daquele alimento. Estabelece a criação de um selo doador de alimentos para incentivar cada vez mais as empresas, os distribuidores, supermercados doarem o alimento que obedeça às regras, e também cria uma isenção fiscal, um pequeno benefício, uma pequena ajuda para que as empresas, ao invés de lançarem fora aquele alimento e lançarem no balanço como prejuízo e assim não pagarem o imposto, elas doem o alimento, ajudem a tirar tantas pessoas da fome e possam ter uma pequena redução ali na base de cálculo da contribuição sobre o lucro líquido ou do imposto de renda da pessoa jurídica de apenas 5%. E é justamente essa parte do projeto que é tão importante, essa inovação que nós trouxemos, que foi vetada pelo presidente Lula. E nós estamos agora incentivando os parlamentares a derrubarmos o veto, porque senão mata o projeto. A ideia era incentivar a doação e, obviamente, evitar que aquele alimento fosse jogado fora. Ora, se as empresas não têm nenhum incentivo, por que vão doar? Então nós temos que dar um incentivo e o governo ganha com isso.
O governo ganha porque mais pessoas vão ser alimentadas, mais instituições vão fazer parcerias com as empresas doadoras de alimentos, né? Vamos criar este selo que premia as boas práticas, o selo doador de alimentos, que os supermercados, as distribuidoras, os restaurantes vão poder usar. Olha, aqui existe uma empresa que doa alimento de qualidade e ajuda a matar a fome de brasileiros. E desta forma a gente criar um círculo virtuoso em que as pessoas que podem doarão mais e nós vamos matar a fome de milhões de brasileiros. Certo. Agora, falando um pouquinho sobre saneamento básico, como tem sido a sua atuação frente a esse projeto, a esse assunto? Olha, Giovana, em 2020 o Congresso aprovou o Marco Legal do Saneamento, o novo Marco Legal do Saneamento, que permite que estados e municípios, principalmente na nossa região, que é a região amazônica, que tem índices muito baixos de saneamento, possam fazer parcerias público-privadas, concessões e desta forma atrair o investimento privado para realizar as obras, construindo as estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, novas adutoras, novas redes que vão levar água de qualidade e também tratar o esgoto, porque um dos maiores problemas ambientais das nossas cidades está exatamente nos dejetos que são lançados sem nenhum tratamento nos nossos rios, contaminando os mananciais, contaminando o lençol freático e os lixões a céu aberto, né? A legislação, a Lei de Resíduos Sólidos, estabeleceu um último prazo para que as prefeituras pudessem construir seus aterros sanitários dentro das normas estabelecidas pela lei e assim cumprir a meta de construção de aterros. Essa meta, ela extrapolou, ela venceu no último mês de agosto do ano passado. Então nós temos aí milhares de municípios no Brasil que não cumpriram a regra, estão pendurados em taques com os ministérios públicos dos vários estados brasileiros. Lá no meu estado do Acre, 21 dos 22 municípios têm problema de não ter um aterro sanitário correto. Então nós temos que enfrentar isso com muita coragem, porque durante muitos anos políticos falavam que não iam investir no tratamento do lixo, na coleta, na correta destinação dos resíduos sólidos, em construir redes de tratamento de água, construir redes de tratamento de esgoto, sejam do executivo ou do legislativo através de emendas parlamentares, não faziam isso porque, é dinheiro que vai ficar enterrado, é obra que não vai aparecer. E enquanto isso, milhões de brasileiros vivendo à margem de um sistema de saúde cada vez mais abarrotado de pessoas que adoecem por conta da falta de um sistema de saneamento adequado. Então, cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 5 lá na ponta em saúde, Giovana. E milhares, milhões de brasileiros ainda convivem com esgoto a céu aberto, com falta de uma água potável, falta de torneira nas suas casas. Estava aqui compartilhando alguns vídeos do nosso trabalho no interior do Acre, aos amigos da ABERT. Eles puderam ver as nossas caminhadas, entregando sistemas de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas, em aldeias indígenas, em cidades afastadas, onde só se chega de barco ou de avião pequeno, onde famílias inteiras tinham a oportunidade, pela primeira vez na vida, de ter uma torneira e um chuveiro na sua casa. Algo que é tão banal, que é tão simples para a gente, mas para essas comunidades é a dignidade chegando, né? Tirando essas pessoas de uma situação dramática, de terem que pegar água nos rios ou de poços, muitas vezes sem o devido tratamento ou com alguma contaminação. Então, nós precisamos avançar no saneamento. Saneamento é uma pauta do Brasil, é uma pauta urgente. E na Amazônia, principalmente, onde nós temos índices baixíssimos, tanto de tratamento de água, de tratamento de esgoto e da devida destinação dos resíduos sólidos. Um outro tema relevante que o senhor tem falado é a lei do Revalida. O que mudaria com essa legislação? Olha, Giovana, essa foi uma das primeiras leis que nós conseguimos aprovar em 2019. Eu comecei essa luta em 2015, logo que cheguei na Câmara dos Deputados, né, tive 2 mandatos de deputado federal antes de chegar ao Senado, e nós ouvimos um clamor de milhares de brasileiros que, por não terem condições de pagar o custo de medicina no Brasil, que é caríssimo, imagine só que uma média de preço de R$10.000 a mensalidade, fora material, fora tudo que abrange aí você fazer um curso de medicina. Então, milhares de brasileiros vão buscar a formação em medicina em países vizinhos, como a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e outros países da América do Sul. O que eles pediam? Uma prova de revalidação que fosse lei. Até então, o Revalida, que já existia, mas não era uma lei, era apenas uma portaria interministerial do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde,
ficou, por exemplo, 3 anos sem ter prova do Revalida, entre 2017 e 2020. E nisso se represou a quantidade enorme de brasileiros que vinham desses países, onde tiveram formação médica, e buscavam revalidar o seu diploma, fazer a prova e serem aprovados para poderem ter o seu CRM e trabalhar no Brasil. Então nós, ouvindo esse clamor, começamos a trabalhar esse projeto na Câmara e aprovamos em 2019. Eu fui relator da matéria, construímos o texto, que é o texto da lei, estabelecendo as regras do Revalida, que hoje, né, é realizado no Brasil pelo INEP, né. Então, nós estamos, né, constantemente fiscalizando o Revalida, ouvindo, né, o que os nossos revalidandos, os médicos que vão fazer a prova, muitas vezes têm problemas com vídeos, por exemplo, das estações da prova prática. Agora, recentemente, tivemos esse problema de vídeos que foram perdidos, e aí a gente está buscando no INEP a reparação dos pontos desses nossos médicos revalidandos. Por quê? Porque são brasileiros que querem trabalhar, eles querem ter oportunidade de estar no seu país atendendo sua população. E detalhe, Giovana, esses médicos são aqueles que são fixados, que preferem estar nos municípios mais carentes, porque são filhos de famílias daqueles municípios, do interior do Brasil. Eles querem voltar para casa e buscam atender aqueles pacientes nos seus lugares que são sua referência, são suas cidades natais. Por isso que eu defendo tanto que a gente tenha um Revalida cada vez mais moderno, mais justo, que seja transparente, que permita que milhões de brasileiros possam trabalhar nos municípios onde muitas vezes não tem um médico, não tem um especialista. Eu que sou do Acre, eu sou do Norte, a gente sabe muito bem essa realidade. Então, a lei do Revalida foi um grande avanço. Senador, eu queria saber um pouco da sua história, o seu histórico com o estado do Acre. O senhor pode contar um pouco mais? Olha, eu sou filho de Rio Branco, Giovana, tenho o orgulho de ser neto de um soldado da borracha, que foram os nossos avós e pais, bisavós, que foram cortar seringa para, né, nos esforços de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, e muito tempo antes disso, o Acre começou a ser povoado, né, pelos nossos nordestinos, notadamente os cearenses, que foram fugindo muitos da seca e também seduzidos por um discurso que na Amazônia tinha tudo, terra com muita água, com muita fartura, mas muito diferente da sua realidade. Muitos enfrentaram a malária, os mosquitos, as cobras venenosas e principalmente enfrentaram muitos regimes de semi-escravidão nos seringais, né. Os seringueiros já chegavam lá das enormes viagens, de longas viagens, devendo o dono do seringal ao alimento que ele consumiu, até mesmo os instrumentos de trabalho que ele utilizaria, ele já chegava ali endividado. E o Acre tem uma característica muito bonita, que é um estado que lutou para ser brasileiro, né. Houve toda aquela disputa com a Bolívia e os acrianos decidiram que queriam ser brasileiros. Então, naquela disputa, nós temos um grande herói na nossa revolução, que é José Plácido de Castro, um gaúcho de São Gabriel, que foi enviado à época, no ano de 1901, para ajudar, treinar aqueles seringueiros e alguns soldados que vieram do Amazonas, do governo federal. E o Acre tem essa história de lutar para ser brasileiro, de ter suas raízes, de cantar o hino, de saber a sua história. E eu sou um filho de uma acriana de Sena Madureira, neto de um soldado da borracha. Meu pai também cearense, foi empreender no Acre, já falecido, e me formei em administração, fiz jornalismo, pós-graduação em jornalismo político, trabalhei 18 anos da minha vida na televisão, trabalhei na Rede Amazônica, na TV Acre, filiada à Rede Globo, depois na TV Gazeta, que inicialmente era Rede Manchete de televisão, depois, agora hoje é Rede Record, então foram 18 anos de história ali. Tivemos um trabalho muito forte também. Sou cristão e trabalhei com muito carinho na minha igreja, como um servo, como um auxiliar, e graças a Deus ali nós fizemos muitas amizades, ajudamos muitas pessoas, né. Sempre gostei de atuar nessa área social também. E em 2014 fui desafiado a lançar o meu nome para deputado federal. Vencemos a eleição, depois fomos reeleitos deputado federal e em 2022 fui eleito senador da República.
Senador, no setor da radiodifusão, nós temos falado bastante sobre a regulamentação das redes sociais, desinformação, inteligência artificial. Como o senhor vê esse debate? Eu acho que é o seguinte, a Constituição fala que nós temos a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Eu acho que o que acontece hoje e que prejudica tanto ah, eu- o debate e enviesa o debate sobre regulamentação de redes sociais, eu sou contra qualquer tipo de instrumento que eh, traga algum tipo de censura ou algum tipo de impedimento das pessoas utilizarem suas redes sociais. Agora a pessoa tem que saber que o que ela falar, se ela caluniar alguém, se ela difamar alguém, ela tem, obviamente, que prestar conta disso. Ela vai sofrer um processo civil, muitas vezes também criminal, dependendo do volume, né, do tamanho da ofensa. Eu entendo que nós temos que trabalhar para acabar com o anonimato das redes sociais. Nós temos na, na palma da mão um instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal, que é um celular com sinal de internet. Eu acho que as redes sociais podem contribuir muito. Se cada pessoa que abrir uma conta na rede social seja obrigada a colocar seu nome, seu endereço, seu CPF e o reconhecimento facial. Ela vai estar livre para falar o que quiser, para defender suas opiniões, mesmo que a gente discorde delas e sejam equivocadas, sejam erradas, mas vai pagar se cometer algum crime, se ofender alguém, se utilizar aquele instrumento para o mal. Se, por exemplo, hoje nós estamos debatendo isso no Congresso, uma nova legislação que combata a pedofilia, os crimes contra as nossas crianças e adolescentes, crimes sexuais, né? Eu mesmo tenho um projeto de lei que trata sobre isso. E nós precisamos do apoio das mídias, das redes sociais, para identificar os bandidos, aqueles que muitas vezes estão por trás de um perfil falso e utilizando aquela rede social para fazer o mal, para aliciar crianças, adolescentes. Eu acho que o melhor instrumento que nós podemos ter é o fim do anonimato, é identificar as pessoas, porque imagine, o pedófilo não vai mais ficar atrás de um perfil falso, usando a foto de um adolescente para tentar seduzir uma adolescente, né. Claro que os perversos, os malvados, eles criam vários, eh, outros meios de burlar a lei e para tentar, introduzir o mal, fazer o mal às pessoas. Mas seria um passo muito grande se nós acabássemos com essa possibilidade do anonimato. Se nós tivermos esse tipo de controle, nós reduzimos crimes, reduzimos, crimes contra a honra, pedofilia, abusos sexuais, tráfico de pessoas e muitos outros crimes que acontecem sob as barbas, né, das autoridades e das próprias mídias sociais, das redes sociais, por conta do anonimato. Tem que acabar com isso. Eu acho que a melhor regulamentação é essa. E as pessoas, obviamente, eu tenho certeza que quem tem boa intenção vai apoiar essa ideia que nós temos. Sobre a nova grande revolução, a TV 3.0, né, o mundo inteiro debate, né, essa retomada, né, do protagonismo da televisão com um modelo semelhante ao celular, onde as pessoas vão poder interagir pela própria tela da televisão, vão poder fazer compras, vão poder fazer todo tipo de interação usando sua televisão, que hoje não fazem. Com esse modelo da TV 3.0, a TV ganha uma nova roupagem. Ela vai realmente interagir muito mais com o telespectador. Sou um defensor do progresso, da comunicação, sou comunicador e eu entendo que nós temos que criar mecanismos para fortalecer, né, para que as nossas emissoras locais, aquelas que estão nos municípios, nos estados brasileiros, elas possam ter condições de viabilizar, né, essa troca de equipamentos, essa compra desses novos equipamentos, porque são equipamentos caros e que nós vimos ali todo aquele movimento para sair do analógico para o digital e agora para a TV 3.0. Então nós temos que trabalhar para garantir mecanismos de financiamento para essa modernidade que está chegando. Agora, para finalizar, o senhor poderia deixar um recado para os radiodifusores do Brasil? Com certeza, hoje eu sou relator de um projeto que é muito interessante, que regulamenta uma profissão que está dentro das TVs, das produtoras, eh, das secretarias de comunicação, não é, de empresas, que é a profissão do multimídia. Esse profissional
que é estratégico, que é multifacetado, que desenvolve uma série, né, de trabalhos dentro da sua área, desde a captação de imagens, da edição, né, de estar ali publicando nas redes sociais, de estar interagindo, enfim. É um trabalho que já existem os cursos de nível técnico, tecnólogo, superior, pós-graduação, mas não tem uma carreira. Então nós estamos trabalhando para criar essa carreira, para dar segurança jurídica, para dar uma segurança mesmo de salário, de carreira para o profissional de multimídia e as próprias emissoras de televisão e de rádio e as produtoras de vídeos, produtoras, enfim, terem esse reconhecimento do profissional de multimídia. E o que eu digo é, nós temos muito ainda a avançar no Brasil. A TV brasileira é uma referência mundial, o rádio brasileiro chega nas comunidades mais carentes, lá no meu estado, por exemplo, do Acre, o rádio continua sendo muito forte nas comunidades ribeirinhas, nas aldeias indígenas, dentro, né, das comunidades que mais ainda se identificam com esse meio de comunicação que é maravilhoso. Eu fiz rádio, eu amo rádio. Dizer que tem em nós um grande parceiro e um apoiador. Senador, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua visita. Eu que agradeço. Para você que nos assiste, o nosso agradecimento. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais @abertbr. Até mais.